Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora de Emília. Bora para mais um vídeo da Palavra de Deus, que ela é lâmpada para o nosso caminhar. Ela é a bússola do viajante, é o cajado do peregrino. Aquele que nela andar não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda, irá sempre à frente, porque o nosso alvo é o céu. Então, pessoal, mas quando leres a Bíblia, vou sempre repetir aqui, tenha caráter para com Deus e temor a Ele, que é o princípio de toda sabedoria, para que a gente não se desvie da palavra de Deus com as nossas achismo, né? Então, bora para a leitura. E quando fores ler a Bíblia, entre no seu quarto, ore a Deus em secreto, que Ele te responderá. Aonde? Aonde? Na frente de todos os homens. Aquilo que Ele tem guardado para você, na hora certa chegará na sua mão. Simplesmente confia no Senhor. Então, gente, sem muita conversa, se vocês escutarem algum barulhinho, é porque já tá um pouquinho tarde, né? E os vizinhos começam a acordar, começam a fazer barulho. Mas em nome de Jesus vai ficar essa pazinha aqui que começou, tá? Se algum barulhinho de fundo também, meu marido ali na televisão. Então, bora pra frente, porque Deus é conosco. E está acabando o ano, né, pessoal? Glória a Deus, mais um ano. Foram lutas e mais lutas, mas em todas nós fomos vencedores. E a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. O primeiro capítulo de Timóteo, né, da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, o primeiro começa assim: prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participadas aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesto agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído, pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade, que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onisíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros.
Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te, desde que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo, Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este zelo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem. A verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles.
Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. O povo de Deus foi chamado para pregar a todos, levar o evangelho a todos, aqueles que aceitar, amém. É como diz lá no início. Quando ires a uma cidade, pregar o evangelho, se eles recebeu, amém. Se não recebeu, sairás dali e sacudirá até os seus pés, para que não fique nem a poeira, né? É isso. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fosses inteirado, sabendo de quem o tens apreendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, e desviarão os ouvidos na verdade. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo prevê a sua morte. Diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreva-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo, depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpos, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque restituiu muitos as nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortemente me para que por mim fosse cumprido a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal, de toda a má obra, e guardar-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Sauda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erastro ficou em Coríntio e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, e Pudens, Elino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja convosco. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. O zóio também embaçando, gente. Aqui nós terminamos a segunda epístola de Timóteo. Foram 4 capítulos. Depois nós vamos para Tito. Gente, tem uns aqui que é bem pequenininho. Que eu vou ter que fazer os 2 livros numa só leitura. Porque é muito pouco. Filemon tem 1. Hebreus tem 4. Hebreus tem
Hebreu é maiorzinho. O Hebreu já tem 13. Depois vamos para Tiago. Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Depois Pedro. Segundo de Pedro. Daí vem João. Daí depois de João vem segunda, terceira de João. E acabou. Daí vem Judas. Judas é uns capítulos, só uma página. Daí vem Apocalipse. Daí terminou a Bíblia. Então a gente viu aqui o que Paulo estava exortando, né? Para que ele viesse rápido. Porque ele estava prevendo a morte dele. Que ele foi morto decapitado, né? Porque a Bíblia fala que quem com espada mata, com espada será ferido. E Paulo, que era Saulo, perseguiu muitos cristãos antes dele ser convertido, antes de o Espírito Santo de Cristo aparecer para ele, né? Quando ele estava indo para Damasco. Então ele perseguiu muito, tanto que o apóstolo foi morto a pedrada, Estevão. E a hora que estava apedrejando ele perdoou Paulo, que era Saulo. E resplandeceu uma luz muito linda no rosto de Estevão, né? Quando ele estava sendo morto. Então, bora, a gente ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, que a Bíblia é a base da sabedoria humana. Aquele que lê e guardar na sua mente e no seu coração, Deus vai te proteger de todos os maus, de tudo que te dá para vir. Porque se a gente for ver no começo, quando o povo estava no deserto, caminhando lá, 40 anos, e deserto não é sofrimento, deserto é provisão de Deus. Por quê? O sapato não estragou, a roupa não rasgou, de dia Deus colocava a nuvem para proteger do sol, de noite tinha a lua para iluminá-los, Deus mandava o maná diário, não faltou água, não faltou comida. Esse é o nosso Deus que nós acreditamos. O mundo pode estar se encapotando, a gente lê os jornal, a gente escuta na televisão o jornal, gente, é só coisa ruim aqui, ali. Não deixe contaminar-nos, porque o nosso Deus que nos guarda, o Altíssimo que nos guarda, debaixo das suas asas, ele protegerá todos aqueles que for fiel a ele. Ele os guardará. Né? Mas nós temos que ser fiéis a ele, não seguindo a outros deuses, não cuspindo, não vendendo Cristo também, porque o pessoal fala que Judas vendeu Jesus Cristo a 30 moedas. E hoje nós não estamos vendendo Jesus Cristo também, não? Quando você bebe, quando você usa droga, quando você se prostitui, quando você vê coisas pornográficas na televisão, filme de terror, um monte de porcaria. Você não tá vendendo Cristo, não? Será que nós não estamos vendendo Cristo novamente? Bateram no rosto dele, como fizeram lá atrás, quando pegaram ele, colocaram ele, né, pregaram ele, cuspiram no rosto dele, colocaram a coroa de espinho nele, né, despiu ele, pregou ele numa cruz. Será que nós também não vendemos Cristo todo dia? Por um trago de bebida, né, por uma pornografia, por a gente não saber andar na presença de Deus? Porque tem gente que fala, é meu corpo, minhas regras. Não, não é meu corpo, minhas regras. Porque no dia do juízo, Deus cobrará tudo aquilo que a gente fez na terra. Tudo. Nada fica fora do alcance do olhar de Deus, porque Deus tem 7 olhos e ele contempla toda a humanidade. Então, a gente perdoa aí. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos ler a Bíblia, mas tenha temor para com Deus e caráter. Tchau.